Continuando, nós vamos falar agora de salmonela. Salmonela é uma bactéria no qual é muito comum provocar vômitos e diarreias. Em pouquíssimas pessoas, a salmonela pode causar prisão de ventre. A grande maioria vem com uma infecção no qual o organismo apresenta febre, diarreia intensa e vômitos. Só que a salmonela é uma bactéria que produz uma toxina que interfere na granulopoese, tá? Então, o que acontece na grande maioria dos pacientes, principalmente até 10 dias, né, dos 10 primeiros dias de infecção, é ter um leucócito total normal ou até um pouco diminuído, tá? Mas na maioria dos casos, leucócito total normal com neutrófilo também total normal. Ou seja, isso foge do que se espera de uma infecção bacteriana. Uma infecção bacteriana que acontece, na grande maioria dos casos, como a gente já viu algumas vezes, é aumento de neutrófilo e de leucócito total. Nesse caso aqui, esse leucócito total e esse neutrófilo, na maioria dos pacientes, permanecem em valores normais ou tendendo para ser diminuído. O que mostra que realmente está acontecendo infecção aguda é porque há aumento de bastão. Então, mostra que há uma infecção bacteriana devido a esse desvio à esquerda que está acontecendo. Com o passar das semanas, após 15 dias, geralmente é que começa-se a subir os números dos leucócitos e assim eleva-se o neutrófilo tendo uma neutrofilia. Mas a salmonela, geralmente, aos 10 primeiros dias de infecção, o que vai acontecer é somente o bastão aumentado. A basopenia, gente, é uma observação que não vai ser nunca colocado ao hemograma, tá? A basopenia não deve ser relatada. Por quê? Porque é comum não ter basófilos na corrente sanguínea. Então, só deve ser relatado quando for número aumentado, quando for basofilia. E mesmo assim, tem-se que ter cuidado, porque até uns 330 basófilos por milímetros cúbicos é considerado um número normal, tá? Então, ou seja, se eu contei 100 células, dessas 100 células eu vi 2% de basófilo, não necessariamente isso já é uma basofilia. Lembra que eu disse que o número absoluto era calculado em cima do leucócito total? Então, veja bem, se uma pessoa teve 2% de basófilo e teve 6.000 leucócitos totais, é só fazer uma regra de 3. 6.000 equivale a 100%, 2% equivale a X. Nesse cálculo, daria 120 basófilos por milímetros cúbicos de sangue, ou seja, valores normais. Então, veja como é importante não olhar somente para o valor relativo, mas também olhar para o valor absoluto, porque se eu olho logo 2%, eu já poderia querer, né, colocar no meu laudo o termo basofilia, e nesse caso não tem. Agora, cuidado, se esses mesmos 2% forem contados quando um leucócito total, por exemplo, for 75.000 leucócitos, eu já tenho aí 1.500 basófilos totais, então é muito basófilo. E quando isso acontece, já deixando a deixa, provavelmente não seja apenas uma alergia, tá certo? Um processo alérgico. Quando o número de basófilos totais estão muito aumentados, geralmente isso trata-se de uma neoplasia, que muitas vezes pode ser uma leucemia mieloide crônica. Tá? Uma coisa é uma pessoa ter 12.000 leucócitos com 2% de basófilo. Então, provavelmente seja alguma reação alérgica? Sim, provavelmente sim. Agora, um leucócito total de 75.000, isso vai levar a uma basofilia muito intensa. Então, provavelmente não seja só um processo alérgico, e sim algo mais grave. E também os eosinófilos, dependendo de qual parasita, né, pode estar cometendo um organismo, esse número de basófilo, ou esse número de eosinófilo, perdão, pode ser muito variável, tá bom? O eosinófilo, ele pode ter desde uma eosinofilia discreta a uma eosinofilia muito elevada, tá bom? Então, por exemplo, na giardia, né, no enteróbios vermiculares, quando o organismo está cometido por um desses parasitas, há uma eosinofilia discreta.
ok? Já, por exemplo, ascaris lumbricoides, na fase larval, já tem uma eosinofilia mais intensa. O tricuris também tem uma eosinofilia bem intensa, em torno de 20, 25%, até de eosinófilos pode ser encontrado. Então, tem que ter cuidado, porque também as parasitoses não seguem um padrão, ok? Sugestão, sempre que der um basófilo, né, junto com o eosinófilo, provavelmente seja mais processo alérgico, provavelmente. Mas agora, se der só eosinófilo aumentado, provavelmente seja mais indício de parasitose, tá? E se por um acaso você está começando agora a contar diferencial de leucócitos, né? Não tem tanta prática. Se você observar um número de 15% de eosinófilos a mais, para você se sentir mais seguro, a minha sugestão é que você faça mais uma lâmina e conte novamente, porque às vezes a coloração, quando ela não é bem feita, ela pode causar dúvidas. Tá bom? Então, às vezes, pode até ser uma coloração de um neutrófilo que não ficou tão bacana, que pode induzir você a contar isso como eosinófilo. Então, se você estiver começando agora, né, não tiver tanta prática na parte de lâminas, a minha sugestão é que, se der uma eosinofilia acima de 15%, faça uma outra lâmina, core novamente para você liberar com mais segurança. E existe também o que nós chamamos de reação leucemóide. Reação leucemóide é quando há uma leucocitose extrema, porque uma leucocitose, né, extrema, a gente chama isso de hiperleucocitose também. Quando é que a gente pode dizer que existe uma reação leucemóide? Quando os leucócitos ficam entre 30 mil a 50 mil, mais ou menos, tá certo? Isso pode acontecer em uma infecção bacteriana grave? Sim. Só que valores, principalmente muito próximos a 50 mil, isso pode ser indício também de uma neoplasia. Tá bom? Então, nesse caso, precisa ser melhor investigado. Existe um exame chamado reação de fosfatase alcalina, que ele pode ser solicitado à parte, ou seja, fez o hemograma, lá no leucograma deu 45 mil de leucócitos, por exemplo, então pode ser solicitado pelo médico esse teste que é chamado reação de fosfatase alcalina. A fosfatase alcalina é uma substância produzida pelos granulócitos, principalmente pelos neutrófilos. Ou seja, se há uma exacerbação de neutrófilos, né, por um processo infeccioso, a fosfatase alcalina vai subir a sua concentração, dando indício que isso é uma patologia provocada por um processo infeccioso. Agora, se tiver esse número de leucócito total muito elevado, fizer a fosfatase alcalina e ela der normal ou até um pouco diminuída, isso mostra que não é exacerbação de neutrófilos ou de granulócitos, precursores dos granulócitos, por causa de infecção bacteriana, e sim devido a um distúrbio de medula óssea. Então, foca nisso. Reação de fosfatase alcalina elevado vai ser infecção. Reação de fosfatase alcalina normal ou baixa, isso vai ser indício de alguma neoplasia, ok? Quais são, né, as causas para uma reação leucemóide? Várias. Pode ser um processo de pneumonia, difteria, coqueluche, até mesmo a mononucleose infecciosa, tá? E pode ser doenças malignas também. Pode ser uma leucemia, uma metástase óssea, uma doença de Hodgkin, um mieloma múltiplo. Então, tem que fazer essa reação de fosfatase para ter uma certeza maior se, caso esteja acontecendo isso no organismo devido a uma infecção ou alguma doença maligna. Mas existem também casos muito graves de leucopenia, que muitas vezes fica difícil ler sem leucócitos em uma lâmina. Leucopenias abaixo de 800 leucócitos totais por milímetros cúbicos é muito complicado de contar uma lâmina, porque veja bem, o número mínimo é 4.000, 4.500. Se você está com menos de 1.000 leucócitos por milímetros cúbicos de sangue, fica bem complicado ler uma lâmina. Então, existe uma técnica que é chamada creme leucocitário, que foi desenvolvido por um pesquisador chamado Introbe, e assim fica mais fácil de você conseguir contar os leucócitos totais. Ele desenvolveu uma seringa
como se fosse uma seringa com agulha muito grande, que ao centrifugar